Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. Mas o maior mistério é que o Senhor é nosso. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sou do meu amado. E ele é meu. Ele é meu. Senhor, conquista-nos nesse romance cósmico. Conquista-nos para Ti. Conquista-nos para correr a carreira junto com o Senhor, para sermos parceiros do Senhor, como noiva, ajudadora, idônea, participantes da mesma carreira, da mesma corrida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar nesse momento. Quero agradecer a equipe de música, agradecer a Gi. Quantos aqui foram abençoados por meio desses irmãos ministrando? Você foi? Bom dia. Nós vamos falar hoje, vamos começar hoje a falar sobre as 7 igrejas. Não eu, o Ivo, os outros irmãos vão começar a falar, mas eu vou começar a conduzir, introduzir o assunto. E o assunto que eu vou falar nesse momento é sobre o tribunal de Cristo e as recompensas eternas. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu quero falar com você sobre as próprias igrejas, as 7 igrejas da Ásia que você vai começar a estudar agora a partir de hoje, ok? Então, você vai começar a ver, os próximos sermões vão ser igreja após igreja. Cada irmão que vai vir ministrar aqui, depois de mim, cada um vai falar de uma igreja. Você vai ouvir um sermão, cada sermão sobre as 7 igrejas, ok? E você sabe, provavelmente, se você já teve algum contato com ensino sobre a mensagem de Jesus para as igrejas ali da Ásia, você sabe que existem várias maneiras de se interpretar essa passagem bíblica, essa porção da Bíblia. Eu queria te explicar a nossa maneira de interpretar, que é bem simples, não é nada difícil. Para isso eu tenho que te lembrar, talvez, a maneira que você foi acostumado a ouvir. Talvez você foi acostumado a ouvir que cada igreja representa uma época na história da igreja. Estou falando isso porque provavelmente você veio de um contexto, a maioria dos que estão aqui e dos que me ouvem, do nosso público, é um público pentecostal, ou neopentecostal, ou algo desse tipo. A maioria não são de igrejas históricas. Então, esse público, ele
na sua maioria, teve contato com uma forma de interpretação das Escrituras que olha para as igrejas, as 7 igrejas que estão descritas aqui em Apocalipse, como sendo 7 períodos na história da igreja, ok? Bom, nós não vemos isso, nós não interpretamos, nós do Movimento Convergência, nós não interpretamos dessa forma, nós não acreditamos que são 7 períodos. E por que nós não acreditamos que são 7 períodos? Bom, porque nós não vemos evidência interna no texto, ou seja, quando você lê o texto das cartas, você não percebe que a maneira que João escreve, a maneira que Jesus fala com essas igrejas, você não percebe como se estivesse sendo escrito uma profecia sobre o futuro da história da igreja. Não é isso que está acontecendo ali. O que você tem são igrejas reais, igrejas históricas que existiram de fato na época. Viu, gente? Se puder ligar a luz aqui, pode ligar já, para os irmãos poderem ler as Bíblias. Então o que existem são igrejas reais, igrejas literais, históricas que existiram na época e que João escreveu para essas igrejas. E o que acontece é que, como elas estão dentro do livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse é uma instrução sobre o fim dos tempos, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler essas cartas, porque certamente, ainda que elas não sejam profecias para o fim dos tempos, elas são proféticas, porque estão dentro do livro de Apocalipse, e elas nos ajudam, como igreja, para nos preparar para o fim dos tempos. É a maneira que Jesus prepara a igreja, a maneira que Jesus instrui a igreja, mas elas em si não são profecias. Isso, obrigado. Elas em si não são profecias isoladamente, ok? Elas são instruções, é eclesiologia, por assim dizer. Mas é uma eclesiologia profética, é uma eclesiologia apocalíptica, é uma eclesiologia, uma instrução sobre a igreja, que está ensinando a igreja como ela deve se preparar para a volta de Jesus. Então é isso que nós vemos ali. E por isso nós não acreditamos que nós estamos no último período, no período da igreja de Laodiceia. E que nós temos que ser uma igreja morna, uma igreja que vai ser vomitada da boca de Jesus. Não. Nós cremos que o Senhor vai levantar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja no poder do Espírito Santo. Nós cremos que o maior avivamento da história está por chegar. Nós não cremos que a última igreja, a igreja que vai existir antes da volta de Jesus, vai ser uma igrejinha que vai estar morrendo, e aí o último que sair apaga a luz, que Jesus vai ter que voltar, porque se ele não voltar, nem mais vai ter igreja, de tão difícil que vai ser. Não. O que vai acontecer é que vai ter tanta glória na igreja, que Jesus vai querer voltar, porque ele vai dizer assim: nossa, tem mais glória na igreja do que no céu, eu vou querer ir morar com eles, aleluia. É isso que nós queremos uma igreja no poder do Espírito Santo, é isso que vai acontecer. E da onde que eu tiro isso? Qual é a base bíblica que eu tenho para crer que Deus vai ter uma igreja gloriosa? Bom, simples. Para começar, Jesus orou isso em João 17. E a oração de Jesus em João 17 nunca foi respondida. Segundo lugar, Paulo orou por isso em Efésios, em Filipenses. Paulo orou, as orações apostólicas nunca foram plenamente respondidas. Se as orações de Paulo e as orações de Jesus vão ser respondidas, uma igreja gloriosa ainda vai se levantar. Mas não só isso, o próprio ensino das Escrituras fala em Efésios capítulo 5, do 25 ao 27, que Jesus morreu para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem defeito, sem mácula. Então vai ter essa igreja, amém? Bom, outra coisa que nós vemos sobre as 7 igrejas da Ásia, é sobre, vamos lá, mais coisa que a gente pode pensar aqui. Os anjos das igrejas, os 7 anjos da igreja.
a gente não acha que é o pastor da igreja, né? Que a gente fala, às vezes você vai na igreja e fala, tem que ter respeito pelo anjo da igreja. Se bem que comigo é mais fácil, que eu sou o ângelo da igreja, né? Lá em Montemor, então não teria muito problema, né? Mas é Ângelo, né? E eu sou o ângelo da igreja e os meus filhos Miguel e Gabriel. Então imagina, o nível é muito alto, né? O nível profético é muito alto. Mas tem toda uma discussão se o anjo da igreja ali, se é um anjo nas regiões celestiais, se é um anjo no sentido de mensageiro na terra, né? Bom, até agora, vamos dizer assim, o nosso concílio confessional, até essa semana, né? E nós estamos fazendo nossa escatologia a lápis, né? Até essa semana, nós estamos crendo que são mensageiros, homens, seres humanos que estão na terra, tá? E que João escreveu para eles, literalmente, mas esses mensageiros não são o ministério pastoral na igreja. Eles são o ministério que você poderia chamar de profético ou apostólico. É o ministério que se preocupa com a palavra. É o ministério da mensagem, que não necessariamente é uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, mas basicamente são aqueles que se preocupam com a mensagem. Então é como se João estivesse escrevendo assim, ao mensageiro, na igreja tal, escreve isso. Nas nossas conversas particulares, a gente falou, né? Porque se for um anjo, literalmente, não pode ser do jeito que as pessoas acham normalmente. Tipo assim, escreveu uma cartinha para um anjo. Fica estranho, né? Escreveu uma cartinha para o anjo. Então a única alternativa é muito extremista. A gente pode vir a crer nela um dia. Qual que é a alternativa? A alternativa é a seguinte, é que João, olha essa aqui você não sabe. É que João está na ilha de Pátimos e não tem como chegar lá nas igrejas. Então ele escreve a carta e ele dá para um anjo, e o anjo vai até a igreja lá, um anjo literal, vai até a igreja e entrega a carta. É a única alternativa que teria. Como a gente não está crendo nisso, então a gente está crendo que é o mensageiro da igreja, tá bom? Você percebe que a gente falou, né, ontem um pouco sobre algumas descrições de Jesus no capítulo 1 de Apocalipse. Essas descrições no capítulo 1, elas vão ser aplicadas agora no capítulo 2, nas áreas de problema da igreja. Essas descrições de Jesus vão ser aplicadas. Cada igreja vai ser, não todas, mas a maioria, né, elogiada em alguma área e repreendida em outra. Vai ter igreja que não está tão mal, não vai ter repreensão, vai estar só elogio. E vai ter igreja que vai estar bem mal, tá? Você vai ver no processo. Em todas essas igrejas, você vai ver uma repetição que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é por causa disso que eu pedi para o Fábio Coelho vir, pedi para os meninos mais proféticos da comunidade estarem aqui, porque ao fim de cada mensagem, você viu o que a gente está fazendo? A gente tem um momento de profetizar, a gente está querendo esse ambiente de liberar uma palavra profética sobre a nação, tá? E a gente vai ter isso no fim de cada sessão, continuamente, tentar buscar não só uma aplicação prática para você, mas uma palavra profética para a igreja e na nação. O Senhor disse isso ali: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora vamos para a minha mensagem, para a minha pregação. Porque aí, nas 7 cartas, você tem algo constantemente repetido, que é: ao vencedor, e aí ele vai falar o que ele vai dar, que são recompensas. Então eu queria abordar esse tema, que é o tema de Deus nos recompensar pela nossa fidelidade a Ele nesta era. Ou seja, o tema do tribunal de Cristo e as recompensas eternas. Amém? Então vamos começar abrindo em Romanos capítulo 14.
Na versão revista e corrigida, Romanos 14, versículo 10 diz assim: todos estaremos perante o tribunal de Cristo. E no versículo 12 diz: então cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A maioria das Bíblias pode trazer tribunal de Deus, né? Mas aqui na revista corrigida está tribunal de Cristo. Vamos agora olhar uma outra passagem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que nas duas passagens, tanto em Romanos quanto aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo não está escrevendo tendo em mente aqueles que estão de fora, os não crentes. Ele está escrevendo tendo em mente os cristãos, você e eu. Dessa forma, você tem que entender que ele não está falando de um tipo de julgamento para a salvação. Porque o julgamento para a salvação, aquele que está em Cristo, ele não vai experimentar. Por quê? Porque esse julgamento já aconteceu na cruz, ok? Você não vai passar por esse tipo de julgamento. Por quê? Porque não existe condenação nesse sentido, não existe julgamento nesse sentido, porque você já foi julgado. Você foi condenado, porque você é pecador, e você foi salvo, porque você está em Cristo. Então você não vai ser julgado nesse sentido. Mas a expressão que nós temos aqui diante de nós, nessa passagem, principalmente aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando ele fala de tribunal de Cristo, a expressão aqui para tribunal é diferente da expressão que é usada para o tribunal do juízo de Deus, por exemplo, em Apocalipse 20, o tribunal branco, o tribunal de julgamento, porque não é um tribunal de um juízo. A palavra aqui grega é bema, que é a mesma palavra para um pódium, é a mesma palavra para recebimento, tipo alguém que corre nas Olimpíadas, que é alguém que participa de alguma coisa nas Olimpíadas e é premiado com aquilo que faz nas Olimpíadas, que recebe um prêmio, que recebe uma coroa, né, na Grécia, em Roma, ou agora nas Olimpíadas recebe a medalha, recebe troféu e tal, num campeonato. Então, essa expressão que ele usa em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando ele fala tribunal de Cristo, não pense aqui em tribunal no sentido de um juiz sentado com advogados de defesa, advogados de acusação. A palavra ali não é isso. A palavra tem relação com um lugar de premiação. Então o que ele está dizendo é que os crentes vão comparecer diante de Jesus para serem recompensados por aquilo que eles fizerem nessa vida. Cada crente estará diante de Jesus para prestar contas de si mesmo e receber recompensas. O trono ou o tribunal de Cristo, ou o assento, bema, é um termo familiar da época de Jesus e da época de Paulo, se referia à plataforma onde um juiz se assentava para avaliar as competições atléticas como dos Jogos Olímpicos. E Deus dá a cada crente atribuições na vida que são baseadas em nossas capacidades
físicas, emocionais, financeiras e circunstanciais. Deus te colocou diante de circunstâncias que você deve viver fielmente para ser recompensado na era vindoura. E isso nada tem a ver com salvação. Paulo deu detalhes sobre isso, usando 1 Coríntios capítulo 3, vamos abrir lá, 1 Coríntios capítulo 3. Aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando a respeito da obra apostólica. O foco dele é esse. O foco dele não é a recompensa e o galardão que eu e você vamos receber. Mas nós podemos fazer uma aplicação daquilo que Paulo está falando para ele e para os demais líderes apostólicos. Nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Mas primeiramente, essa obra que Paulo vai se referir aqui é a obra apostólica. Então 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz que cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? O dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, o dia que nós vamos estar no tribunal de Cristo para sermos recompensados, o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Qual dano? Dano de perder a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, mas como alguém que passa pelo fogo. Então veja, o apóstolo Paulo fala de um fundamento. E ele fala de uma edificação sobre um fundamento. São duas coisas. O fundamento todos nós temos. O fundamento está descrito em Romanos 5,17, é o dom da justiça. Todos nós temos o mesmo fundamento que é Cristo. Nós fomos incluídos no reino de Deus por meio de Jesus. E aqui eu quero abrir então um parênteses para deixar bem claro a diferença confessional ou doutrinária sobre esse assunto entre o Convergência e várias outras linhas que creem sobre esse assunto. Nós, no Convergência, não acreditamos que arrebatamento, entrar no reino e ressuscitar é um galardão. Ou seja, nós estamos falando aqui de galardão, de recompensa, nós vamos falar mais, mas deixa eu já entrar com isso agora. Nós não achamos que só vai entrar no reino os, entre aspas, vencedores. Por quê? Porque a entrada no reino de Deus faz parte da salvação. O evangelho é isso. O evangelho é arrependei-vos porque o reino é chegado. O evangelho fala disso. O evangelho é o próprio reino vindo sobre você e se assenhorando de você. E se tem alguém que vive um estilo de vida que não é digno do reino, não é que ele não vai entrar no reino, é que ele vai para o inferno mesmo. Tipo, ele não vai reinar com Cristo, ele não é vencedor, mas ele é um crente que ele não vai ser arrebatado, ele não vai ressuscitar, mas depois do milênio ele, sabe esses papos? Então eu criei nisso por muito tempo, porque era um jeito muito fácil de resolver o problema de predestinação e livre-arbítrio. Mas no fim das contas, o negócio é o seguinte, sujeito que vive em pecado a vida inteira, não é que não vai entrar no milênio, é que vai para o inferno mesmo e ponto final. Para de ficar borrifando perfume em carne de crente que está indo para o inferno. Então, o dom da justiça
Todos nós que estamos em Cristo recebemos. E esse dom, ele é gratuito, e todos aqueles que recebem esse dom vão entrar no reino de Deus, quando Jesus voltar, vão ser arrebatados, vão ressuscitar, amém? A questão é, como vai ser a sua entrada no reino? A questão é, que tipo de pessoa, que tipo de vida você vai ter no reino de Deus? Sua fidelidade nesta era, a maneira que você desenvolve a sua salvação nesta era, vai definir em muito como você vai ser recompensado na era vindoura. Então, existem muitas recompensas. Em Mateus 25, versículo 21, Jesus fala que aquele que foi fiel sobre o pouco, sobre muito o colocará. Mesmo sendo fiel em pouco. Então não é que você tem que ser um super-herói, mesmo em coisas pequenas, você vai ser recompensado. Em Apocalipse 3, versículo 18, Jesus disse para comprar ouro. Então existe um processo aí. Você foi salvo, mas precisa comprar ouro. Precisa desenvolver algo, ganhar algo. Não estou falando que é comprar literalmente com grana. Paulo exortou os crentes em Colossenses 3:2 a buscar as coisas de cima. Então, veja, existe uma busca, existe uma compra, existe um processo. Existem então esses dois lados na vida cristã. Existe o dom da justiça, você entrou e é de graça e ponto final. Mas existe também essa realidade de uma corrida, de um processo, de um crescimento. E as duas coisas não são opostas, é uma relacionada com a outra. Nós poderíamos usar a terminologia de salvação, falando que existe a justificação e a santificação. A justificação é imediata, ela é de uma vez por todas, e é baseado no fato da justificação que acontece a santificação. Bom, próximo ponto então, é que existem diferentes tipos de recompensas na era vindoura. Existem diferentes tipos de recompensas na era vindoura. Tipos e medidas, ok? Em 2 Coríntios, abre comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Olha que versículo maravilhoso. Ele começa dizendo, por isso não desanimamos. Eita, que tem gente que desanima, né? Eu desanimo muito. Eu tenho ministério de desanimar. Quem tem ministério de desanimar aí? Nó! A gente tem, né? Caraca! Então, Paulo dizia, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, é exatamente por isso que eu desanimo. O nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Ou seja, por que Paulo não desanimava? Não é porque as coisas externas estavam dando certo. É porque ele tinha um estilo de vida que ele fazia com que mesmo as coisas externas dando errado, ele fazia que esse, entre aspas, dar errado, cooperasse para uma transformação e renovação interior, para que isso produzisse eterno peso de glória. O que é peso de glória? Pensa numa balança, ok? Ou seja, ele estava acumulando valor eterno
para a era vindoura. Cada sofrimento, cada dificuldade na obra, cada coisa que ele tinha que fazer, ele, ao invés de fugir do sofrimento, ao invés de fugir dos problemas, ao invés de fugir da obra de Deus, ele ia na direção daquilo que era difícil. Não porque ele era masoquista, mas porque ele sabia que aquilo produzia uma transformação nele. E essa transformação, ainda que não fosse visível, ele tinha os olhos no invisível. Mas esse invisível não é um invisível do tipo anjinhos invisíveis. Era um invisível porque esse invisível estava chegando. Era a volta de Jesus. A volta de Jesus era invisível ainda. O reino ainda não tinha sido estabelecido, então era invisível. Os olhos de Paulo estavam no invisível. O reino que chegaria ainda no futuro, que é invisível para nós também. Você entendeu? Que se nós temos os olhos nas recompensas eternas, mesmo com dificuldades externas, nós não vamos desanimar, pelo contrário, nosso interior vai ser renovado. Ou seja, ter a visão das recompensas eternas, nós vamos ter uma fonte de renovação interior. Algumas pessoas do reino de Deus vão ser chamadas de menores, outras de maiores ou grandes. Abra comigo, Mateus capítulo 5, versículo 19. Mateus capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino. Ele não está falando de entrar e não entrar, ele está falando que vai estar dentro, e um vai ser grande e outro pequeno. Então, quais são as recompensas? Algumas. Vou mostrar só algumas, ok? Existem, então pensa comigo, existem diferentes recompensas, ok? Mas entre as recompensas, existem diferentes níveis em cada recompensa. Entendeu? Existem várias recompensas, mas eu e você podemos receber a mesma recompensa, e eu e você recebemos níveis diferentes de experiência na mesma recompensa. Então vamos começar com a primeira. Corpo ressuscitado. Todo mundo vai ressuscitar, amém? Mas a glória que você vai experimentar no corpo ressurreto varia. Todos nós vamos ressuscitar, mas a glória que nós vamos experimentar no corpo ressurreto vai variar. Em Mateus 13, 43 diz que os justos vão brilhar como o sol no reino do seu Pai. Mas abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. 1 Coríntios 15, 41. Abre lá. Diz assim: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em corrupção, semeia-se em desonra,
ressuscita em glória. Ou seja, assim como tem diferença de estrela para estrela, de astro para astro no cosmos, de glória e brilho, vai ter diferença de corpo para corpo em glória, na ressurreição, de brilho, de esplendor. Eu quero brilhar bastante. O que você acha? Você acha que esse negócio do corpo brilhar é para se amostrar? Ah, que eu quero ser um carro alegórico no carnaval. Eu quero ser o caminhão da Coca-Cola no Natal. Tu acha que é isso mesmo? Não. A diferença de glória no corpo ressurreto tem a ver com a diferença de capacidade de experimentar a descarga elétrica da glória Shekinah, querido. Então assim, não tem fio que passa 110, fio que passa 220, fio que passa 1000 volts. Você quer ser um fio que passa quanto? Eu quero ser um fio, né? Eu quero que passe uma glória. E viu, não vai ter ninguém olhando um para o outro assim, tipo, ai, tô com inveja que, né? Ah, eu sou só 15 volts, né? Ninguém vai ficar com inveja, porque vai estar todo mundo, tipo, sendo eletrocutado com a glória, tipo, é só uma metáfora. Você está entendendo que é uma metáfora, né? Não, vai estar todo mundo feliz com o tanto de glória que vai estar recebendo. Mas, desse lado de cá, você pode optar. Próximo tipo de galardão: vestimentas. Quem trabalha com moda aí, ó. As vestimentas variam de glória de acordo com como os crentes vão viver nesta era. Vão ter vários tipos de design de roupa, tecidos diferentes, brilhos, cores diferentes. Se você ler Êxodo 28:2, Deus mandou fazer roupas para Arão, para que essas roupas se destacassem Arão dos demais em Israel. E o que Deus fala nas Escrituras é: faça vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e beleza. Então, tinha uma posição de destaque para Arão por meio das vestes. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5, Jesus, falando sobre a igreja em Sardes, diz que tinha algumas pessoas na igreja em Sardes que iriam andar com ele vestidas de branco. E em Apocalipse 19, fala que foi dado à igreja vestir-se de linho finíssimo. E talvez você pensa assim: grande coisa esse negócio de roupa diferente. Mas você já parou para pensar que no exército, o tipo de roupa que o cara usa define a autoridade que ele tem? O tipo de roupa que ele usa define, por exemplo, que reunião ele entra e que reunião ele fica de fora? Será que tem certos tipos de roupa que vai ter reunião com Jesus e certos tipos de roupa que não pode? Sei lá, estou inventando aqui na minha cabeça. Mas você entendeu? As roupas não é só para moda não, tá? Tem a ver com sua posição no reino, sua função no reino. É importante. Outro tipo de galardão, de recompensa: autoridade.
a autoridade. Deus quer repartir a autoridade dele conosco. Todos nós vamos ter diferentes tipos de atribuições e trabalhos e medidas diferentes de autoridade. Abra comigo lá em Lucas 19, versículo 17 ao 19. Lucas 19, do 17 ao 19. O Senhor lhe disse: muito bom, servo bom, porque você foi fiel no pouco, você terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Jesus vai dar autoridade para algumas pessoas sobre cidades inteiras da era vindoura. Não é legal? Você não fica empolgado com isso? Alguns não, porque não conseguem nem organizar o seu quarto, que dirá administrar uma cidade. Mas, para aqueles que gostam de administração, já parou a pensar? Você vai poder cuidar de uma cidade inteira. Você fica olhando hoje para os governos do mundo e querendo melhorar as cidades e vendo que as coisas não dão certo. Se você for fiel a Jesus nesta era, Ele pode te confiar 10 cidades e você vai poder cuidar delas e administrar elas, melhorar a ecologia, melhorar a administração. Você vai deixar a melhor cidade possível. Vai ter avivamento, vai ter saneamento básico, vai ter tudo legal. Isso deveria de fazer o seu coração queimar, porque você deveria de começar hoje a fazer isso. Você deveria de se aliançar com alguma cidade, amar essa cidade e dizer: Jesus, no milênio eu quero cuidar dessa cidade aqui, ó. Sabe? Já descobriram que cidade que eu vou cuidar no milênio? Eu vou estar lá no Montemor. Entendeu? Vamos chegar lá, eu vou estar lá. Vou estar eu e o Brisque lá, o prefeito lá. Vamos estar cuidando lá. Eu e ele. Você vai ver. Mateus 19, 28. Jesus respondeu-lhes que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Apocalipse 3, 21 diz: ao vencedor darei direito de se assentar comigo no meu trono. Uau! Mas não é só esse tipo de recompensa que tem. Tem uma outra recompensa. E essa me explode a cabeça. Louvor. Não que a gente vai louvar. Deus vai louvar você. Ai. Isso não é bíblico. Ah, não? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 5. Que louvor é esse? Elogio. Porque a palavra louvor significa isso. Sabe o que eu penso que isso aqui significa, esse elogio? Em Mateus 25, 21, Jesus fala: muito bom, servo bom e fiel. É uma espécie de elogio. Eu tenho para mim que é o seguinte: eu creio que vai chegar naquele dia
E Jesus vai olhar para você e vai dizer: Pai, está vendo esse meu servo aqui? Está vendo essa minha serva aqui? Ele pregou o evangelho, ela pregou o evangelho. Eles foram fiéis, eles cuidaram da minha obra, eles sofreram pelo evangelho, eles buscaram a minha presença. E aí, eu creio que Jesus vai fazer exatamente isso aqui, ó. A hora que você vê Jesus te aplaudindo, a hora que você tiver essa visão na sua mente, sua vida vai mudar. Eu lembro da história, eu sempre lembro dessa história, daquele senhor que foi missionário por anos e que, quando estava voltando para casa, depois de trabalhar anos na obra missionária, um presidente, eu acho que dos Estados Unidos, estava voltando no barco com ele. Ele estava voltando da África e o presidente estava voltando, acho que de um safari. E ao chegar, tinha uma comitiva com banda, com um monte de coisa, para receber o presidente. E quando ele desceu do barco, não tinha ninguém para receber ele. Ninguém. E ele falou: Deus, tantos anos te servindo, tantos anos sendo fiel, e um homem desse, ímpio, foi caçar, e é recebido com aplauso. Eu estava pregando o evangelho e ninguém me recebe. E o Espírito falou para ele: é que você não chegou ainda. Deus vai honrar seus servos por cada dia na sua obra. Cada sermão pregado, cada pessoa que foi aconselhada. E não é só isso. Porque a Bíblia fala: ser fiel no pouco. Sabe o que isso significa? A Bíblia fala: se você der um copo de água, quando você chega lá em Mateus capítulo 25, as pessoas falam assim: Senhor, quando te vimos com fome? Quando te vimos nu? Ou seja, elas não lembram quando elas fizeram o bem. Eu quero te contar um negócio. Você tem um acúmulo na sua vida de vezes que você fez o bem e que você fez a obra e que você não lembra. Talvez você foi ensinado que um dia você vai chegar lá diante do trono e que Deus vai colocar no telão tudo que você fez de errado. Estou para te informar que é uma outra coisa que vai acontecer. Porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe quantas vezes você queria fazer o certo e mesmo diante de tentação, mesmo diante de dificuldades humanas, físicas, você se esforçou mesmo com as coisas mais simples. Tipo o quê? Tipo criar filhos no temor do Senhor. Quando você tomou pequenas decisões em prol dos seus filhos. Quando você se mudou de uma cidade para outra só porque você queria que seus filhos tivessem um futuro mais perto de Jesus. Quando você decidiu terminar um namoro porque você queria estar perto de Jesus, Ele está contabilizando tudo. E Ele vai dizer naquele dia: muito bom, servo bom e fiel. Mesmo as coisas pequenininhas. Sabe uma outra coisa que tem? A Bíblia fala que tem tesouro. Você sabia que
cada moedinha que você deu de oferta está contabilizando. Cada centavo que você deu está contabilizando. A Bíblia diz, Mateus 6, 19 e 20, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Como que eu posso ter um tesouro no céu? Como que faz essa transação? O caixa eletrônico está ali, aquelas caixas pretas ali. Cada vez que você oferta na obra de Deus, cada vez que você dizima, cada vez que você oferta, você não está perdendo dinheiro, você está acumulando, ou seja, no milênio, você vai resgatar tudo o que você investiu nessa era. Claro que algumas pessoas já estão pensando assim, caraca, eu vou ser pobre. Mas eu quero que você lembre da viúva pobre. Ela deu uma moedinha e Jesus disse, ela deu algo que tem mais peso no reino do que quem deu muito. Não tem a ver com simples quantidade, tem a ver com sua relação e o coração. Você pode com R$2 fazer mais impacto no reino do que alguém que tem que dar muito dinheiro, que tem a ver, porque nunca tem a ver com quanto você dá. Guarda isso, vou te ensinar um princípio do reino agora. Oferta não tem a ver com quanto você dá. Oferta tem a ver com quanto sobra depois que você dá. Porque se eu dou 50 mil e eu tenho milhões, agora, se eu dou 50 mil tendo só 100, olha, eu dei metade do que eu tinha. É diferente. Então, o quanto eu dou não é a questão. O quanto sobra é a questão. Se eu dou do que sobra, eu dou sobras. Mas no reino, nós vamos receber tesouros. Mas como que esse tesouro é feito? Na base do acúmulo que eu vou gerando agora. Não só tesouros, também tem coroas. Literalmente coroas, tá? Não, se alguém tem algum irmão mais velho aqui, achando que vai ter coroas, não. É outra religião. Várias vezes é repetido que você vai receber a coroa da vida, Tiago 1,12. A coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8. Ser fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida, Apocalipse 2,10. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, Apocalipse 3, versículo 11. Paulo fala para a gente correr para receber uma coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25. Por que ter uma coroa? Bom, tem a ver com autoridade, é legal, mas o mais legal da coroa é imitar os 24 anciãos, poder jogar debaixo do trono, assim, eu quero jogar a coroa diante do trono, tipo assim, olha só, tudo que você fez, isso aqui não é nada diante da glória dele. Eu estou doido para jogar a coroa, aprender a jogar a coroa certinho assim. Vou aprender com os anciãos assim, jogar assim coroa. Não vou jogar a coroa de ninguém, né? Jogar a mãe de alguém assim, né? Não, vou jogar a coroa que eu vou receber. Mas de todos os tipos de galardões que nós podemos receber, o mais importante, e na verdade todos eles são uma variante desse que eu vou te falar agora por último.
é o galardão da comunhão. Jesus, nessa terra, enquanto ele estava aqui, ele tinha 12 discípulos. E ele amava todos igualmente. Igualmente. Mas entre esses 12, você percebe que tinham 3 que eram mais próximos. E entre os 3 que eram mais próximos, você percebe que João era mais próximo dos 3. A tal ponto de dizer que ele era o discípulo que Jesus amava. Então, meu irmão, da parte de Jesus para nós, sempre tem disponibilidade e coração aberto para ter comunhão. Mas nossa correspondência a Ele define muito a nossa proximidade. Jesus é uma pessoa real. Todos nós vamos estar no reino dele. Graças a Deus. Todos nós vamos ter acesso à presença de Deus no reino de Deus. Graças a Deus. Mas Jesus é uma pessoa de carne e osso. Se você vai ter reuniões particulares com Jesus, isso é outra coisa. Se você vai fazer parte da equipe que vai trabalhar com Jesus no milênio, isso é outra coisa. Isso tem a ver com sua fidelidade nesta era. E eu quero te falar um negócio. Essa fidelidade não é uma competição com outras pessoas. Porque talvez você está pensando assim, ah meu Deus, mas eu não sou apóstolo Paulo. Ah meu Deus, mas eu não sou John Wesley. Nunca vou, se eu estou competindo com John Wesley, você não está competindo com John Wesley. Tá? Você está competindo com você. Com sua carne, com o seu ego, com seus planozinhos, com o seu jeitinho de pensar, com o mundo, com o pecado, com o diabo. Não tem a ver com você ser um super crente. Não tem a ver com você ser um mártir. Não. Tem a ver com você ser fiel naquilo que Deus está colocando diante de você hoje. Talvez o que Deus está colocando diante de você é muito simples. Mas é simples da perspectiva de quem está de fora. Para você exige muito. Seja fiel no pouco. Seja fiel mesmo nessas coisas pequenas. Seja fiel principalmente naquilo que ninguém está vendo. O tal do limpar banheiro. O tal do ofertar e ninguém saber. O tal do orar por quem fala mal de você. E orar mesmo, orar de coração, orar com unção. O que é que Deus colocou diante de você? Às vezes vão ser coisas muito pequenas. Talvez você não vai ser o grande missionário que vai para o outro lado do mundo. Talvez a sua função vai ser muito simples. Talvez você vai ser um professor de uma escola bíblica dominical na sua igreja, mas a sua fidelidade com aquelas crianças é o que Deus colocou para você nesse tempo. Seja fiel nisso. E Deus vai sim ser fiel e te recompensar na era vindoura. Não fique imaginando que Deus está te exigindo um negócio muito grande e inalcançável. Não é. Talvez o que Deus te deu agora é para você discipular os seus filhos. Seja fiel nisso. Talvez o que Deus te deu é um grupo de 4, 5 jovens para você discipular na sua igreja, na sua célula, no seu grupo pequeno. Seja fiel nisso. Não fique pensando em coisas mirabolantes, em coisas distantes. Está diante de você.
Quais são as pequenas coisas que Deus colocou diante de você? Que você pode agora mesmo dar passos de fidelidade em prol das recompensas eternas. Em prol de ser um cabo de 1000 volts, de receber a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Eu oro por cada um que está aqui. E eu quero pedir nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que essa unção de ser vencedor, essa unção de correr a carreira, esse desejo, Senhor, de ir além, de romper com os limites, caia agora sobre os meus irmãos. Esse desejo, Senhor, esse desejo de correr a carreira, esse fogo, Senhor, de causar impacto na sua geração, mesmo sendo fiel em coisas que ninguém está vendo, mesmo sendo fiel em coisas invisíveis. Eu peço que o Senhor libere esse toque do Espírito agora aqui, sobre aqueles que estão assistindo, sobre aqueles que estão aqui. Levanta aqui, Senhor, e agora, pessoas que querem correr a carreira que o Senhor está propondo para essa geração em nome de Jesus. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao mensageiro à assembleia em Éfeso. Assim diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita, aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a perseverança, e que você não ousa tolerar malfeitores. Você testou aqueles que afirmam ser apóstolos, embora eles realmente não sejam, e descobriu que são fraudes. Você está suportando com tanta paciência e sofreu dificuldades por causa do meu nome e não se cansou. No entanto, tenho isso contra você. Você abandonou o amor. Sim, que tinha desde o início. Lembre-se do alto estado do qual você caiu. Portanto, arrependa-se e faça as coisas que fez desde o início. Do contrário, certamente irei até você e removerei o seu candelabro do lugar, se você não se arrepender. No entanto, você tem isso ao seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, que eu também odeio. Se alguém tem ouvidos para ouvir, preste muita atenção ao que o Espírito está dizendo às igrejas. O vencedor, vou conceder-lhes o direito de comer o fruto da árvore da vida que está no jardim de Deus. Pai, eu peço espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais nessa manhã para ver aquilo que o Senhor está comunicando, não apenas à igreja em Éfeso, mas o que o Senhor está comunicando a essa igreja que aqui se reúne nessa manhã na cidade de Campinas, Pai. Nós não queremos apenas a nossa mente, mas o nosso espírito conectado ao Teu coração para discernir aquilo que Você deseja para nós nessa manhã. Irmãos, o título da minha mensagem é o título dessa perícope de Apocalipse: Voltando ao primeiro amor. Essa é a primeira carta
dirigida a uma igreja no livro de Apocalipse. Ela foi direcionada especificamente à igreja em Éfeso, mas eu creio que essa carta ela é uma mensagem para aquela igreja, mas ela é uma mensagem que ecoa na eternidade e que desperta o coração da noiva de Cristo, renova a visão da noiva de Cristo, revela o caráter e o coração de Deus à noiva de Cristo, trazendo de volta constantemente a esperança que está na sua vinda. Então ela é uma carta prática, ela é uma carta pastoral, mas ela é uma carta apostólica, porque ela visa edificar, ela é uma carta profética, porque ela visa alertar. E a mensagem central dessa carta é um convite à igreja a voltar ao primeiro amor, ao amor dos primeiros dias. E não custa lembrar que essa é a principal característica do cristão. A marca de um cristão deve ser o amor de Deus, ou o amor a Deus, o amor que conquistou o seu coração de tal forma que ele resplandece, ele espelha, ele externa esse amor uns aos outros. Então, essa carta nos lembra do primeiro e do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para o contexto dessa carta, quando nós olhamos para a mensagem dessa carta, algo interessante é que Jesus olha para essa igreja e ele elogia a obra dessa igreja. Toda a movimentação que essa igreja possuía é algo reconhecido por Jesus. Através dessa mensagem que ele entregou a João, enquanto esse estava na ilha de Patmos. E como o Ângelo falou, nós acreditamos que seja uma mensagem dirigida a esse mensageiro, levada por esse mensageiro à igreja, que pode ser um anjo, porque a etimologia da palavra de fato fala a respeito de um anjo, mas que nós acreditamos que possa ser também uma liderança apostólica, que seria aquele que cuidava, que respondia a essa igreja. Então, mesmo elogiando toda a característica dessa igreja, uma coisa que nos chama a atenção é como que, de forma objetiva, o coração de Jesus a respeito dessa igreja é expresso. Ele reconhece todas as suas obras, mas ele tem uma exortação. Ele tem uma reclamação a fazer. Ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Então, o contexto onde essa carta foi escrita, ou o contexto da igreja que recebeu essa carta, é na cidade de Éfeso. Essa é uma cidade grande, é uma cidade populosa, é uma cidade rica, era um grande centro comercial, era um grande centro logístico, porque a sua localização era uma localização estratégica, que facilitou, inclusive, que a obra de Deus fosse expandida para várias regiões da Ásia, a partir dali. Essa igreja é uma igreja que foi fundada por Paulo. Paulo passou por essa cidade na sua segunda viagem missionária, mas provavelmente o estabelecimento dessa igreja se deu na sua terceira viagem missionária. E Paulo cuidou daquela igreja. Ele não apenas fundou, mas por pelo menos 3 anos, ele foi um presbítero naquela igreja. Ele edificou aquela igreja. Depois ele passou os cuidados dessa igreja ao seu discípulo Timóteo, que por pelo menos mais 10 anos foi aquele que guardou, que pastoreou aquela igreja. E logo depois foi transicionada a liderança dessa igreja a João. Provavelmente, se não está equivocada a tradição, provavelmente o João que recebeu essa mensagem de Jesus, ele foi presbítero nessa igreja, até o dia em que ele foi preso e exilado na ilha de Patmos. Então, essa igreja experimentou um estrondoso avivamento, porque essa cidade era uma cidade idólatra. Essa cidade ela era conhecida pelo templo
de Ártemis, né, ou a deusa Diana de Efésios. Ela tinha um grande templo, uma grande construção, que era considerada uma das maravilhas do mundo antigo. E quando a igreja chegou naquele lugar, e o evangelho começou a ser pregado naquele lugar, um avivamento aconteceu naquela cidade, de tal forma que a religião que era predominante naquele momento, ela foi afetada. Muito do comércio daquela cidade ocorria ao redor desse templo. Então imagens eram esculpidas. E o que ocorre quando o evangelho do reino começa a ser pregado naquela cidade é uma salvação em massa, levando muitos dos ex-adeptos da religião da deusa Diana a levarem os seus objetos de idolatria e queimarem em praça pública. Essa igreja, então, ela nasce num contexto um tanto quanto hostil. O contexto dessa igreja, ele não difere do contexto de nenhuma igreja em toda a história. Porque sempre que a obra de Cristo está em avanço, a obra das trevas também está em oposição. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas o fato é que essa carta inicia falando a respeito da revelação de Jesus. E a esse ponto, em cada uma das cartas, é fundamental que a igreja preste atenção. Porque para todos os problemas que, em geral, o próprio Jesus vai apontar da igreja, a resposta está na revelação de quem Ele é. Então, no versículo 1, ele diz assim: assim diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita. E o Ângelo já falou a respeito disso nessa manhã. As 7 estrelas são, provavelmente, os 7 anjos, ou seres iluminados por Deus, que cuidam dessas 7 igrejas. E quando ele fala que aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro, ele está falando a respeito da... que palavra melhor para utilizar? Dos afetos, do envolvimento, da participação de Cristo na edificação da sua igreja. Quando eu olho para a afirmação de Jesus como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, eu lembro de Mateus 28, no verso 20, quando ele fala que eis que estarei convosco todos os dias. Então é uma afirmação de o Deus soberano, que controla todas as coisas e que tem os líderes na sua mão, mas ao mesmo tempo um Deus relacional que caminha no meio da igreja, visando a sua edificação, visando a sua preparação para o casamento, visando a preparação para um encontro. Faz sentido para você isso? Então essas cartas, elas são endereçadas cada uma a uma igreja. E nesses dias nós vamos ver cada carta sendo dissecada por uma pessoa diferente aqui, trazendo a revelação, o entendimento, a aplicação, a compreensão dessas cartas. Mas nessa carta, do verso 2 ao verso 3, tem uma afirmação muito forte que eu queria que vocês olhassem comigo. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança, que você não ousa tolerar malfeitores. Você testou aqueles que afirmam ser apóstolos, embora realmente não sejam. Descobriu que são fraudes. Você está suportando com paciência todas as dificuldades por causa do meu nome e não cansou. Que características maravilhosas essa igreja tinha. Essa igreja, ela tinha uma intensidade nas suas obras. Ela tinha um trabalho árduo, labor, trabalho de suor, perseverança, porque mesmo diante da dificuldade que a igreja estava exposta naquela época, ela não titubeou no seu trabalho, ela não diminuiu o seu ritmo.
Sabe o que é interessante, irmãos? Que Deus ama tudo aquilo que nós fazemos. Deus ama. Ama da seguinte perspectiva: tudo é muita coisa, né? Para dizer que Deus ama tudo que nós fazemos. Mas Ele ama na perspectiva de um pai. Um pai que vê o seu filho edificando coisas, ainda que sejam sem propósitos, olhando de fora, ele se alegra de pelo menos perceber o seu filho desejando fazer algo. Mas ele ama aquilo que o filho faz, não pela relevância daquilo que o filho faz, mas por quem o filho é. Faz sentido para você? Deus olhou para essa obra e Deus não estava preocupado exatamente com aquilo que a igreja estava edificando. Porque a igreja é parceira de Deus na edificação, pura e simplesmente porque Deus ama fazer as coisas em comunhão. Mas sobre a igreja, existem fatores que a impedem de construir aquilo que Deus deseja que construa. Mesmo assim, sendo improváveis para essa edificação, Ele nos chama como seus amigos para essa construção. Então Deus olha para isso e Ele diz: nossa, meus filhos, como é bonito ver o esforço de vocês. Como é admirável a sua participação, mesmo que imatura, nas nossas atividades de casa. Não é legal? É muito bom quando eu vejo crianças serem introduzidas nas dinâmicas da casa. E a criança fica toda orgulhosa quando ela lava as primeiras louças, né? E ela sai dizendo para todo mundo que ela lavou a louça. Mesmo que a mãe tenha que relavar tudo. É fundamental ver isso. E eu vejo Deus nos permitindo participar do trabalho da edificação, pura e simplesmente pelo prazer de olhar para nós como filhos e dizer: vai lá, meu filho, pode fazer. Mesmo que eu precise refazer tudo isso, o fato de você querer construir aquilo que eu estou construindo, o fato de você querer edificar aquilo que eu estou edificando, me alegra. Mas sabe, é bonito ver o filho desenvolvendo habilidades. É bonito ver o filho desenvolvendo o intelecto. É bonito perceber os nossos filhos começando a proteger e defender a sua fé, ainda que de forma imatura. É bonito ver os nossos filhos percebendo as injustiças, sejam em ações, sejam em filmes, e denunciando, apontando e dizendo: papai, aquilo está errado. E é dessa forma que Deus olha para a igreja de Éfeso. Uma igreja que não se acovarda, enfrenta os falsos, aponta os falsos, permanecendo na sã doutrina, tomada de um zelo. E poxa, pensando nisso, eu recordei que há 2 anos atrás nós tivemos uma conferência de virada de ano que tinha esse título: zelo. Uma igreja que não suporta no seu meio homens perversos. Quisera, de fato, cada igreja tivesse no seu meio homens com o espírito de coragem para apontar o falso. Porque a única forma de nós experimentarmos o verdadeiro é quando de fato o falso for apontado. Uma igreja que suportava sofrimentos por causa do nome do Senhor. Que maravilha! A igreja de Éfeso era forte, era uma igreja atuante, era uma igreja zelosa, era uma igreja bíblica, denunciava, suportava, mas estava longe de Deus. Essa é a dor do coração de Jesus na sua carta. A igreja de Éfeso tinha muitas obras, mas as obras que a igreja de Éfeso produziam não pareciam ser obras resultantes da sua fé em Jesus Cristo. Muitos trabalhos, muita perseverança, que aparentemente não eram resultantes do seu amor por Jesus. E sabe, irmãos, isso é algo que pode acontecer nos dias de hoje.
Isso é algo que pode acontecer na sua igreja. Isso é algo que pode acontecer com você. Essa igreja recebeu influência de muitos grandes homens. Essa igreja recebeu muita doutrina. Essa igreja foi fundada por homens que eram zelosos pela casa de Deus. Mas o zelo dessa igreja não era exatamente aquilo que Jesus estava procurando. E a repreensão vem no versículo 4. Dá uma olhada comigo. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. O zelo dessa igreja não tem validade. Meu coração dói de falar a respeito disso para vocês, irmãos. Porque quantas vezes nós estamos edificando com tanta convicção de que estamos fazendo aquilo que o Pai nos chamou para fazer, mas nós estamos construindo fora da única coisa que valida qualquer dom, qualquer obra. Às vezes, quando nós falamos de amor, a compreensão, o sentido da palavra amor fica afetivo do nível que se torna romântico ou infantilizado. Mas o fato é que o zelo dessa igreja diante de Deus não tem valia, porque o amor foi deixado. E sabe, sempre que nós olhamos essa passagem sendo usada, a gente pensa o amor ser deixado como algo que eu esqueci aqui. Fazendo muitas coisas, eu deixei o amor ali, mas quando vier a repreensão, eu simplesmente volto e pego o amor de volta para mim. Não é exatamente a respeito disso a exortação de Jesus. Porque esse abandono tem a ver com um abandono voluntário. Tem a ver com uma decisão de amar mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. De amar mais as coisas de Jesus do que o próprio Jesus. Eu não sei se você é tentado com isso, mas quantas vezes nós entramos no modo automático na edificação da igreja e nós estamos fazendo coisas espirituais em nome de Deus, mas, eu vou usar muito essa interjeiçãozinha, sem Deus. Sem Deus. Quantas vezes, irmãos, esse abandonar o primeiro amor tem a ver com escolho amar mais a tua obra do que a ti mesmo. Esse abandonar o amor tem a ver com escolho amar mais o trabalho para ti do que tu mesmo, o Senhor mesmo, para não escandalizar ninguém com meu tu, né? Faz sentido para você isso, irmão? Escolho amar mais denunciar o falso do que revelar o verdadeiro. E é só por isso que a repreensão requer arrependimento. O amor por Cristo, o amor pelos irmãos, o amor pela doutrina, não podem andar separados. Faz sentido para você? O amor por Cristo, o amor pelos irmãos, o amor pela doutrina, não podem andar separados. Parece que nós escolhemos aqui, né? E é quase que legitimado no meio da igreja. Esses amam mais a Jesus. Esses amam mais as pessoas. Esses amam mais as igrejas. Ou a igreja, né? A obra. Não faz sentido.
a igreja de Éfeso fracassou. O exagerado desejo pela pureza da doutrina substituiu o amor. O zelo se tornou um ídolo. É fato que lutar nos endurece. Dificuldades nos tornam mais fortes. E parece que o que ocorreu com essa igreja foi isso. De tanto lutar com falsos mestres, falsos ensinos, parece que o coração dessa igreja foi endurecido. E foi tomado por um espírito severo, crítico. Mas um espírito severo e crítico pode destruir o amor. Pausa para um breve testemunho. Quando nós começamos a pensar nessa conferência e falar sobre esse assunto, e começamos a ler essa passagem, eu cheguei um sábado à noite em casa, e eu entrei para o meu quarto e eu comecei a ler, e eu falei: Senhor, fala comigo, porque eu não quero pregar sobre um assunto que não me corta. E enquanto eu lia essa passagem, o meu coração foi constrangido em arrependimento, de me lembrar que a mesma carta que foi dirigida à igreja de Éfeso, ela cabe de forma perfeita se for dirigida ao Ivo. Porque eu estou sempre acelerado. Semanalmente eu sou exortado pelos irmãos. Os irmãos estão dizendo: deixa eu assumir algumas coisas que você tem para fazer. Eu estou sempre preocupado com a obra e com as pessoas. E eu senti que eu precisava me arrepender disso. E eu fui constrangido no meu quarto, com dores e com vergonha diante de Deus, de perceber que tudo aquilo que eu estava fazendo não era resultante do meu amor por Ele. E é muito fácil, irmãos. É muito fácil pelo nosso desejo e pela nossa necessidade de afirmação buscarmos construir muitas coisas em nome de Deus, mas sem a assinatura de Deus. Sem a sua presença, caminhando no meio dessa construção. Sabe o que é interessante? Que a gente pensa muito em pecado como apenas um ato, uma ação. Mas omissão não é diferente de uma ação no que se refere a pecado. E o maior problema dessa igreja é o fato de ter omitido o seu amor. Essa igreja não era uma igreja que foi apontada por Jesus carregada de imoralidade. E geralmente os nossos olhos estão atentos só para isso, né? Igreja saudável para nós é a igreja que todo mundo tem um discurso de santarrão. Mas na verdade não tinha nada contra essa igreja no aspecto moral. Não tinha uma denúncia de Jesus a respeito de qualquer aspecto moral dessa igreja. Mas essa igreja pecou contra o primeiro e maior mandamento. Marcos 12:30, ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é um mandamento. Negligenciar um mandamento, mesmo que não tenha uma ação objetiva contra, mas a sua falta de objetividade de amar a Deus, é pecado igual. E no verso 5,
Jesus inicia o convite ao arrependimento. Na parte A do versículo ele diz: lembre-se do alto estado do qual você caiu. Olha que interessante. Quando nós olhamos para a carta de Efésios, aos Efésios, nós vemos o próprio apóstolo Paulo citando como essa igreja era tomada de amor. Essa carta é escrita, talvez 3, mais 10, mais uns 7, pelo menos 20 a 25 anos após a carta aos Efésios. E uma igreja que tinha como marca o amor a Deus e uns pelos outros, agora está sendo exortada. É interessante que no capítulo 1 aos Efésios, Paulo exalta o amor que essa igreja tinha uns pelos outros e por Jesus. Mas parece que Paulo já estava de forma profética antecedendo o que poderia acontecer. Porque nos próximos capítulos ele pede espírito de sabedoria e de iluminação para que compreendam, junto com todos os santos, qual é a largura, a estatura, o comprimento do amor de Deus. Então, uma igreja que tinha como principal marca o amor a Deus, agora está sendo exortada porque esqueceu, abandonou, virou as costas para o amor que era a sua marca. E ele diz: arrependa-se e faça as coisas que fez desde o início. Irmãos, lembra-te, é o primeiro convite ao arrependimento. Lembra-te dos dias do passado, lembra-te dos primeiros dias, lembra-te do amor genuíno e ingênuo. Lembra-te dos momentos de intimidade. Sabe, quando a nossa ingenuidade era tanta que qualquer coisa que nós ouvíamos de Jesus, no nosso interior existia um uau! O que ocorre, irmãos, é que nessa de trabalhar, de se alistar na obra da edificação, começa a ocorrer o que ocorre no mercado de trabalho. Vocês já viram? Grandes profissionais em elétrica começam a trabalhar com eletricidade com muito temor. Mas depois de um tempo, eles vão lidando com aquilo de forma que eles vão perdendo, parece que o respeito. Porque eles acreditam que agora eles dominam a elétrica. Parece que no trabalho da edificação da igreja, nós começamos a se perceber como se nós dominássemos Deus. E daqui a pouco, todo aquele poder, toda aquela corrente elétrica fabulosa, perde diante dos nossos olhos a beleza e o vislumbre. Agora a gente começa a dar um chu e a presença de Deus vem, né? A gente ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. A gente refuta um argumento antibíblico. E parece que o nosso coração vai sendo tomado de uma arrogância. O convite é: lembra-te dos dias do passado.